Estado brasileiro está deteriorando, inclusive, a infraestrutura. A gente fala sobre isso. Tá. Mas o Moro foi isso, foi uma grande decepção, mas eles surfaram, foi um movimento popular que pegou no Brasil. Por isso que eu digo, o Brasil ele tem uma história muito bonita, cara, e uma cultura que ele foi sendo destruído desde o golpe da República, desde o golpe de 89, 1889. Mas o brasileiro, ele tem uma cultura que assim, ele guarda, não dá, cara, vamos tentar segurar, você tem alguma reminiscência de civilização, mas está sendo esgarçado. Então, o que aconteceu? Esses caras pegaram o movimento. Então, o Bolsonaro pegou esse movimento popular de rua. Meu irmão, a gente ia na Paulista, enchia lá de milhões de pessoas. E ele usou para o próprio sistema. Então, para eleger um Tarcísio, o Tarcísio o Tarcísio trabalhou na CGU do Lula, ele trabalhou no DENIT da Dilma, todos cargos de confiança, cargos altos. Ele foi assessor da CGU do Lula, eu fui assessor, é cargo de confiança, é cargo alto. Ele foi diretor executivo do DENIT, da época do Valdemar, da Dilma, e ele fala, tive altos cargos no PT. Tem um vídeo do Lula, meu Tarcísio, o pessoal volta pro PT, Tarcísio. E ele foi do PPI do Temer. Quando ele vem pro governo, a gente olhar e fala, o que tá vindo esse pessoal? Do Temer, cara. Do Centrão. Eu não sabia que Tarcísio era do Lula e da Dilma. E aí vem esse pessoal, o Bolsonaro pegou esse movimento popular para apoiar o próprio Centrão. O Centrão nunca teve voto. O Kassab e o Temer nunca tiveram voto. O Temer teve que ir de vice-presidente. Ele não conseguiria ganhar de presidente. O Kassab conseguiu para prefeito, mas era um cara de bastidor. Aí eles pegaram o cara, o meu irmão contou aí para vocês, ele chegou a estar em primeiro colocado para governador de São Paulo. E era algo orgânico. Ele não estava falando disso. Quando foi detectado isso, o Centrão, junto com o Bolsonaro, falou, vamos pegar o cara bem popular aí do governo, que era o Tarcísio, que nunca, pode procurar, pode buscar. Ele nunca falou um pio do Lula e da Dilma enquanto ele esteve no governo Bolsonaro. Zero. Twitter e Instagram. Nunca um pio. Nunca falou mal. Zero. E aí no Instagram o Tarcísio ainda põe foto com o Klaus Schwab, vai ver quem é o Klaus Schwab, e fala, é uma honra receber o Klaus Schwab. Então quando você olha esse teatro, como a gente viu, a gente estava lá dentro, e a gente não aceitou participar do sistema, falando, eu não quero, cara, eu quero consertar isso daí, bicho. Sabe por quê? Não é só, primeiro, uma questão de redenção, é uma questão pessoal. É a mesma coisa do cara, o policial que fala assim, não, eu não vou aceitar propina, cara. Mas todo mundo aceita. Não, eu não vou aceitar, bicho. Mas por quê? Porque é uma questão pessoal. Aí você pode enquadrar como religioso, como... Para mim é uma questão de redenção, para o meu irmão também. E a gente não aceitou. Quando eles detectaram que, esses caras, eles não vão. Tanto que você pode ver, não teve uma acusação de nada errado, são traidores, é inveja, dor de cotovelo, ingratos, é isso que tem. Vocês têm que aceitar tudo que foi imposto. E se você não concordar, isso é coisa de você ter que concordar com tudo, isso é coisa de máfia, cara, quando você não pode discordar de nada. A gente pagou um preço caro, mas manteve a integridade, cara, uma bússola moral. Quando o sistema ele é reatado aí, porque o sistema estava quebrado já. O Brasil estava entrando num novo tempo, né? Qual era o novo tempo? Corrupto sendo preso, poderoso sendo preso. A gente nunca tinha visto isso no Brasil. Sim. Estava num novo momento. O Bolsonaro pega esse movimento popular, transforma em bolsonarismo. Não era bolsonarismo. Jamais seria. Você não pode, se você é conservador de direita, você não segue alguém cegamente. E transforma isso num movimento idólatra. E esse movimento idólatra, que você pode, quem lê Bíblia aí sabe, todas as passagens que você puder, você vai encontrar. Profetas, Novo Testamento, idolatria é um pecado abjeto. Deus detesta a idolatria. E o pessoal começou a falar, Bolsonaro é Deus. Tem um vídeo de uma moça falando, uma menina falando, Bolsonaro, você não é Deus. Aí um cara lá no cercadinho falou, ele é Deus sim, cala sua boca. E o Bolsonaro dá uma risadinha. Se alguém falar que você é Deus, Glauber, você vai falar, não, eu sou Deus, meu. Você vai falar, não, para com isso, cara, isso é ruim. Ô, Arthur, mas olha só, cara, o sistema, então, minha pergunta para você foi, assim, entendendo o que aconteceu, né? Então você entende que o sistema não teve outra saída e essa força popular, iniciada lá em 2013, né?
ela teve aquela crescente toda, o protagonismo do Moro, do Dallagnol, e o STF ficou assistindo, o sistema, todo mundo ficou assistindo, as forças políticas ali, o PT foi derretendo, e se criou o momento, o ambiente perfeito para a derrubada da Dilma. O Temer chega no poder, né? Pelo impeachment, né? Ele não chegaria pelo voto, né? Da mesma forma que provavelmente o Alckmin não chegaria e nunca chegará pelo voto, né? Talvez a maior chance dele de chegar na presidência seria com o impeachment do Lula, né? Será com o impeachment do Lula. Por que que Ou se o eles... Lula, ou se o Lula finalmente for encontrar com Se o Lula o morrer, né? Cramulhão. Exatamente, se o Lula morrer. Que é uma probabilidade grande, né? Afinal, ele tem 80 anos e, por idade, né, as pessoas acabam morrendo, né? Meus avós, né? Nossos parentes morrem, o Lula também morre, né? A gente não deseja, né? Alguns até vão dizer que deseja, né? Eu Mas não vou assim, dizer o mesmo, eu não vou não dizer o estou mesmo que desejando você. a morte dele, mas é natural, assim como o Trump também pela avançada idade, o Biden, por aí vai. Mas enfim, cara, esse efeito Moro, né? Esse efeito Lava Jato, quem estava por trás disso, cara? Era só o movimento popular? Porque se fosse só o movimento popular, eu te pergunto, por que o movimento popular do Bolsonaro não foi o suficiente para evitar coisas que aconteceram no Brasil? O movimento, a Lava Jato, ela foi algo simultâneo. Então, o movimento popular cria um ambiente propício para que a Lava Jato comece a prender corrupto. E aí se você notar, o Moro já falou, não, mas eu não prendi ninguém do PSDB porque não tinha acusação do PSDB dentro do processo, mas, assim, que eu saiba, eu acho que até o pai do Moro foi fundador do PSDB lá do Paraná, de Curitiba. Mas, de qualquer maneira, você não via caras do PSDB envolvidos. E, pô, você vai me dizer que não teve ninguém do PSDB que fez nada de errado naquilo tudo. Então, eu já achei um viés esquisito nisso. O Moro hoje está lá de senador, não faz nada, não abraçou lá o Flávio Dino. O Dallagnol está lá em Curitiba, acho que no partido do Kassab. Então é isso, as pessoas que estavam lá dizendo, não, eu estou aqui batalhando, eles tinham uma baita de uma equipe cheio de procuradores ali trabalhando. Então você falar que foram os caras, meu, foi um momento, as pessoas indo para a rua, apoiando, dão um impulso para isso. E se você quiser saber, o mais importante, se você pegar os exemplos de históricos e de países, então vamos lá, a Mãos Limpas da Itália, eles explodiram um juiz, eles explodiram mesmo, o juiz estava passando na estrada com a mulher, explodiu o carro, lá no sul da Itália, o juiz Falcone, eles são generais, e a população no momento falou basta. Quando a população fala basta, você tem as mudanças, porque quando a gente chegou em Brasília, eu e meu irmão, a gente notava que o pessoal do poder tem muito medo de mobilização popular, muito medo. Então, as mobilizações populares, elas enfraquecem o sistema, enfraquecem o mecanismo, e aí permite esse tipo de mudança, porque senão o cara que está lá investigando ou prendendo, ele vai ficar com receio, não vou fazer. Se você pegar o exemplo da Colômbia, a Colômbia, o Pablo Escobar, o pessoal apoiava ele. Pô, qual o problema dele ser traficante? Qual o problema? Ele faz clube de futebol, ele dá casas populares e tal. Aí ele começou a arrepiar. Quando ele começou a explodir prédio, explodir avião, o pessoal falou, basta. Aí você tem exemplos diversos, do próprio Japão, cara. O Japão, o pessoal não tem a dimensão. Aí acusar um número, né, um jogo, acho que é 693, uma coisa assim, e cursar, né, até 93. É um jogo do século XIX, 1800 e tanto, e aí o pessoal começou a fazer máfia ali e pegaram esse número. Sim. 93% das prefeituras do Japão já estavam dominadas pela Yakuza na década de 90. Eles também a população falou, não, basta, não podemos ser. Então tem que ser algo popular. O Brasil falou basta. Falou basta. De 2013 até 2018, a população falou basta. Aí, quando chega o Bolsonaro em Brasília, ele pega esse basta e fala, não, agora sou eu, né, minha família,
e a gente vai manter o sistema como está, porque afinal é a arte do possível, não tem o que fazer. Você mencionou, não tem o que fazer, o sistema é contra ele, o judiciário, o executivo, o legislativo. Cara, Aí veio a pandemia. aí vem a pandemia. O El Salvador, eu trabalhei na OEA, era o país mais violento do planeta. Eram 134 mortes, assassinatos por 100 mil habitantes. Não tinha país no mundo com esse tipo de... O Bukele, que ele não fez nada de muito sofisticado. Ele botou a bola no meio do campo. O Bukele passou por pandemia, o Bukele tinha todo mundo contra ele resolveu. Aí você fala, não, mas, pô, o El Salvador está há 50 anos, o país mais violento do mundo, você não vai querer que ele, em 5 anos, resolva. Ele resolveu em 6 meses. Não tem outro jeito de resolver que não seja rápido. Violência, crime organizado, país escorraçado, tem que ser rápido. Pega o exemplo de Singapura, que tem um monte de gente copiando tudo que a gente fala. Eles vão ouvir o que a gente está falando aqui. MBL, por exemplo, a gente citou Singapura, meu irmão no programa dele, eu no meu programa. Singapura é um baita de um exemplo. Agora eles estão copiando. Guerra também, declaração de guerra no Brasil, que eu e meu irmão, a gente fala, né? A gente foi para o governo por quê? O plano de governo do Bolsonaro saiu do computador do meu irmão, ele falou isso para você, falou no programa, mostrou ali. Então, a gente foi chamado porque a gente, para pensar. Esses caras pensam de graça, a gente trabalhava de graça para ele. Quando foi para o governo, ganhava o salário do governo, cara. Mas se fosse para advogar, você sabe disso, ganhava mais. Sim. Se eu tivesse advogando, ganhava mais do que ganhava no governo. Então, a gente queria consertar o país, igual no filme do Patriota. O cara estava levando a vida dele, que é confortável, a nossa vida era confortável. Não tinha publicidade, nada, a gente não era público, pessoa pública. E levavam uma vida confortável, professores de federal, professor de universidade federal. Eu tinha sido advogado, meu irmão trabalhou em banco. A gente estava bem. Só que no mesmo jeito que o Mel Gibson lá estava na fazenda dele, cuidando da vida dele, ele falou, não quero me envolver com guerra não, cara. Entraram na fazenda dele e mataram o filho dele. Então, em algum momento, mexem com você. A mesma coisa o Álvaro Uribe na Colômbia. Mataram o irmão dele, o pai dele. E ele levou o pessoal, né? Ele levou o pessoal. Precisa, em algum momento, ter uma pessoa que leve para o pessoal. Eu vou contar do Álvaro Uribe para vocês, para mostrar que tem jeito, mas precisa ter alguém que leve para o pessoal. E eu e meu irmão, quando a gente chega lá, é para o pessoal. A gente quer consertar o país para ter um lugar para morar. Eu não quero um país narco. O Brasil é um narco-estado. E aí, quando eu chego na OEA em 2020, eu começo a estudar. Você fez contabilidade. Uhum. Eu dei aula em contabilidade e em ciências atuariais. Eu fui coordenador do curso de ciências atuariais da Federal. Ciências atuariais envolve métodos quantitativos, demografia, estatística, probabilística. Então eu me ligo nessas coisas. E aí eu chego lá, começo a estudar, na parte de segurança. A minha área inicial era direito. E eu acabei indo para a área de segurança, eu não sou policial. E eu fui ver como que você resolve a parada sem ser na porrada. Na porrada, as pessoas, eu até vi comentários aí falando, pô, Glauber, vai levar o Arthur aí? Leva a cara da polícia, eu quero ver coisa das Forças Armadas, polícia, eu quero ver porrada, bala. Então, assim, para entretenimento, é divertido, vai assistir o Rambo e tal, é divertido. A importância do policial é relevante, mas você não pode ficar mandando o policial morrer e enxugar gelo com um sistema podre. Era o que acontecia, por exemplo, na Colômbia. Vai mandando o policial morrer e deixa lá os caras traficando. Aí você tem um embate de bandido, morre bandido. Se hoje morrer 10% do PC, vai lá, vamos matar os bandidos do PC. O que acontece no dia seguinte? Tem fila no quarteirão para conseguir emprego ali. Eles têm excesso de oferta. As pessoas, hoje no Brasil, o sonho do jovem antes era ser jogador de futebol. Hoje é ser traficante. Por quê? Dá dinheiro, dá status, tudo. Então você tem que quebrar essa lógica do crime. Você tem que quebrar essa lógica. O Bukele, em El Salvador, hoje são 2 assassinatos por 100 mil habitantes. O El Salvador hoje é mais seguro que os Estados Unidos. Os Estados Unidos são 4 assassinatos por 100 mil habitantes. Resolveu. Aí, se você pegar em Singapura, era um país de 25% de viciado em ópio, 25% da população viciada em ópio. Se você pegar aqueles quadros da China, o cara fumando ópio, foi a guerra do ópio, né? Guerra do ópio. O cara não, ele fica deitado o dia inteiro fumando, que é um vício. A Inglaterra jogou ópio ali para acabar com
com o mercado deles, né? Pô, vocês não querem nada nosso? Não, não queremos nada, então eu vou jogar. E aí viciou todo mundo. A China está jogando de volta o fentanil agora. Sim. E aí a gente fala disso. O cara de Singapura, ele pegou 25% da população viciada e um país envolvido em prostituição, um porto. E ele falou, chega, basta. A partir de agora, a gente vai pagar bem funcionário público de alto escalão. Agora, se cometer corrupção, tá perdido. E ele consertou o país, cara. Ele consertou assim, por quê? Qual o problema do principal de um país? Isso se você pegar, eu assisto um historiador italiano, ele explicando por que da queda do Império Romano. Falou, cara, o primeiro motivo, tem um livro do Montesquieu, você que estudou direito, Grandeza e Decadência dos Romanos. Qual o principal motivo da decadência dos romanos? Corrupção. Corrupção. E quando você tem a corrupção, deixa para lá. Não, você não consegue manter um país íntegro. Ele vai se desintegrando. Então, em Singapura, ele consertou como? Proibido ter corrupção. Não pode ter corrupção. Como é que como é que fizeram na Colômbia? Na Colômbia é interessante. O Pablo Escobar, ele era do cartel de Medellín. O cartel de Medellín era um cartel de explosões e mortes. Então, matava muita gente, muito carnificina. E aí o Pablo Escobar, ele surgiu por causa do Pinochet. Você tá ligado, né? Você tá ligado o que aconteceu? O Pinochet expulsou os traficantes do Chile, e eles foram lá para Colômbia e começaram a usar as rotas do Pablo Escobar. Ele mandava muamba. Ele começou a ficar muito rico. E virou deputado. Ele alterou a Constituição colombiana para não ter extradição, porque eles tinham muito medo da extradição, os traficantes. E ele começou a explodir. Ele não gostava de um cara, o cara entrava no avião, ele explodiu no avião. Tinha um cara no shopping center, ele explodiu o shopping center. As pessoas começaram a falar, pô, assim não dá, né, cara? Pô, assim é... E aí, então, a população começou a ficar contra. Mas sem apoio internacional, então eu estou te dando como que faz. Sem apoio internacional, a Colômbia não conseguiria. Então, os Estados Unidos deu equipamento, tecnologia, apoio logístico, polícia. E aí, eles, com a ajuda... Eu fiquei no hotel, inclusive, quando eu trabalhei na OEA, eu fui com o meu irmão, que estava no Banco Mundial, ele foi representando o Banco Mundial, fui representando a OEA. E a gente fez um plano de todo o hemisfério, um plano de segurança, por isso que eu fui para lá. E eu fiquei no mesmo hotel que a família do Pablo Escobar ficou ali no centro de Bogotá, quando eles voltaram de Frankfurt. A família foi para Frankfurt, na Alemanha, quando chega lá, tinham ligado, falaram, não recebe esses caras não, mandaram de volta, eles ficaram no hotel. E aí o Pablo Escobar ficava circundando ali a região com telefone sem fio, na época era a última geração. E os americanos começaram a rastrear com equipamento americano. Por que o americano apoiou? Porque a cocaína estava arrebentando com os Estados Unidos. Então precisa ter um interesse internacional de ajudar. Sim. Aí o Pablo Escobar é morto, e quem assume é o cartel de Cali, os irmãos Orejuela, o Miguel e o Gilberto. E o cartel de Cali é diferente do cartel de Medellín, porque eles são homens de negócios. Eles não eram loucos igual o Pablo Escobar, quer ter zoológico, quer explodir. Então eu falo assim, pode matar? Pode, mas tem que ser cirúrgico. Porque senão quando você explode uma coisa, mata alguém, você atrapalha os negócios, cara. Então eles eram donos de shopping centers, eles eram donos de cadeia de loja, posto de gasolina, clubes de futebol, então eles bancos, eles eram o cara da alta roda da Colômbia. E o cartel de Cali, ele criou esse modelo de negócios. E eles continuaram mandando cocaína para os Estados Unidos. Aí morre Pablo Escobar e entra o presidente Pastrana, que inclusive ele fez prefácio do meu livro. Eu fiz esse livro aqui, eu escrevi enquanto eu estava na OEA. Quando eu chego lá, eu vejo que o Brasil é um narco-estado. Por quê? Um dos professores do Colégio Interamericano de Defesa, ele me falou, eu fiz reunião com o cara, ele falou, pô, narco-estado, tá, os elementos, ele inclusive está no livro. Todos os elementos você identificava o Brasil, né? Cara, porra, mas ele usa eufemismo, ele fala pô, debilidade estatal. Pô, debilidade estatal é autoridade corrupta, cara. E tem uma declaração do Lula falando, o crime organizado está no judiciário, está na política, tem uma declaração do Lula.
E aí ele falou, meu, precisa do topo do poder do país deixar e estar envolvido. Tem que estar envolvido. Aí ele vai falando as colunas as colunas produtivas do país. Hoje, se você pegar o Brasil, aí eu falei assim, o Brasil é um narco-estado, falei em 2021. Ninguém falava nada, porque era época de motociata, era época de idolatria, oba-oba. Falei em 2021, Brasil é um narco-estado. Tem tudo documentado, cara. É só você puxar as publicações de Twitter, de Instagram, de vídeos. E ninguém falava nada. Chegou 2021, 2022, eu falando Brasil é narco-estado, cara, eu falando tudo o que acontecia. Ninguém falava nada. Quando chega aí 2023, brasileiro começa a falar, ô, Brasil é um narco-estado. Um monte de cara que não fala mais o nosso nome, mas assiste a gente. Tem um monte de vagabundo que está assistindo a gente só para copiar as coisas. Outro para xingar. O que eu estou falando para a pessoa que quer ver a luz, cara, ver a verdade, quer sair desse país imundo que a gente está, trevas, né? Trevas, cara. É porque é difícil, né, cara? O cara manter a posição que o Brasil é um narco-estado se ele tá na posição do Estado, né? Então, assim, tu pode ver, o Brasil tava horrível em 2022 pro Lula, né? Na eleição, o PT e a esquerda, o Brasil tava horrível. Hoje o Brasil tá ótimo, né? E Então, mas assim, para o povo, o que faltou sim. desse governo né, do Bolsonaro, esse governo da esperança da direita, quanto crime organizado e tal, era é, era reconhecer que o Brasil de fato é um narco-estado, né? Mas não, nós ficamos comemorando a melhora dos números, né? Nós ficamos comemorando a melhora no número de homicídio, nós ficamos comemorando e dando o entendimento que, ó, estamos resolvendo o problema. E olha o Isso é uma problema coisa aí, como é que interessante que tá. você falou. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque os instrumentos de combate à corrupção foram desmantelados durante o governo Bolsonaro. Infelizmente. Ele Por quê? falou, cara, Por desde quê? o COAF foi sendo desmantelado, bicho, Mas tem porque ligação as com ele? indicações com o Bolsonaro, É. até as próprias indicações pessoais dele. Se você pegar a Corte Interamericana de Defesa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é uma corte que hoje poderia a gente estar ali. Quem o Bolsonaro indicou para a Corte Interamericana? Ele, indicação dele, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O advogado do Gilmar Mendes. Acho que foi advogado da Gleisi Hoffmann também. E o cara tá lá, meu. E o Gilmar Mendes elogiou, que belíssima indicação. O Bolsonaro indicou um cara indicado pelo Gilmar Mendes para o CAD, que é o controle de monopólios do Brasil. Então você fala assim, pô, o Bolsonaro fez várias indicações que, pô, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E aí você tem. Mas qual a relação disso aí pro que estava sendo vivido? Porque eu vejo muito mais relação do Moro saindo lá de Curitiba e virando ministro, porque assim, tudo que aconteceu aí veio de Curitiba. Porque assim, qual foram as prisões tocadas pelo STF, por exemplo? Prisão pelo STF Não, as prisões, o que é a acontecia? partir Você de tinha 2000. prisões, Oi? você tinha prisões que ocorriam, e não era só a Lava Jato que estava rolando no Brasil. Tinha um monte de outras operações que estavam acontecendo. De prisões, de cara poderoso, sendo preso. A prisão, você pega um exemplo, a prisão do Temer não aconteceu na Lava Jato, era operação, sei lá, acho que envolvia também o Moreira Franco. Era uma operação, esqueci o nome da operação. É porque ia dando braço, né? Nós tivemos aqui no Rio o juiz Bretas, né? Aí lá em Curitiba tinha o Moro. Então, era momento de juiz de primeira instância, né? Montando uma mega operação com o apoio da PF, né? Trabalhando no Ministério Público, Judiciário e PF e prendendo esses poderosos. Aqui no Rio caiu um monte, né? E em São Paulo, tu tá citando o Temer e Curitiba, né, deu toda aquilo ali.